Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 14/12, nós vamos meditar de 2 Timóteo, do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, né? Então, como mencionei, essa é uma carta pastoral. 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta de Tito. Ela é específica para uma pessoa, né? E não para uma igreja, como já estávamos acostumados, né? Com as cartas anteriores. E essa segunda carta, Paulo escreve realmente bem no finalzinho da sua vida. Já estava muito próximo à partida dele, e ele escreve quando ele estava preso, né? Ele foi condenado à morte, ele foi decapitado, e bem perto já da sua morte, ele ainda preso, escreve essa carta para Timóteo, possivelmente para instruí-lo em relação à igreja de Éfeso, porque era lá que Timóteo se encontrava. Possivelmente, alguns assuntos que precisavam ser corrigidos, Paulo vai trazer esse ensino, né? Essa questão para que Timóteo amadurecesse, né, no seu ministério pastoral e pudesse então trazer uma correção à igreja, né? E possivelmente ele iria encontrar novos desafios, né? Então Paulo tenta ali, como seu mentor querido, como seu pai na fé, deixá-lo, né, com maior número de instrução a respeito das dificuldades, das heresias que se surgiam naquela época. Então, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa vinda que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte do Pai, Deus Pai, e de Cristo nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações dia e noite. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Então, Paulo demonstra aqui a saudade, né, que ele estava de Timóteo. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide. Lembra que eu mencionei lá na primeira carta que a mãe e a avó de Timóteo eram judias, né? E criou ali Timóteo nos preceitos, né? E o pai dele possivelmente era gentil. Então, ele faz menção aqui nessa segunda carta, não só da avó Lóide, mas da mãe dele, que se chamava Eunice. E estou certo que também em ti. Então, ele faz menção no versículo 5. Por esta razão, pois, te admoesto que revives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, novamente, ele frisa isso, né? Ele traz a lembrança de Timóteo, a forma que ele foi separado e consagrado para aquele ministério. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Não te envergonhes, porquanto do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pois, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos em favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a nossa própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não nos destruiu da morte, como trouxe luz à vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso, estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro
até o dia final. Nessa versão, até aquele dia. Mantém o padrão da sã palavra que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Estais ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onífero. E aí eu quero fazer menção desse Onífero, que era um amigo muito querido de Paulo, que ele recebia Paulo e socorreu Paulo por várias vezes. Olha o que ele fala aqui. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Então aqui, né, ele faz menção desse servo fiel que era Onífero, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar de Onífero, mas ele é o testemunho vivo de fidelidade, de amor, de cuidado para com a vida de Paulo. Olha aí o que ele diz: antes, tendo ele chegado a Roma, ou seja, quando ele soube da prisão de Paulo, ele foi a Roma procurar localizar Paulo. Olha, me procurou solicitamente até me encontrar. Olha, né, o perigo, né, e o que esse servo ocenífero, né, se submeteu, arriscando a sua própria vida à procura de saber como Paulo estava quando ele foi preso ali em Roma. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quanto serviço me prestou ele em Éfeso. Então você percebe aqui, de longas datas, Paulo, né, tinha esse apreço, essa amizade, esse companheirismo, essa fidelidade por parte desse servo chamado Onesíforo, né? E quão Paulo apreciava isso. Então nós podemos ver aqui, né, entre linhas de um texto bíblico, alguém talvez que você não tenha conhecido, mas que é um exemplo da prática cristã, do evangelho genuíno. E aí no capítulo 2 ele fala: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E olhe mais, e o que de minha parte ouvistes, através das muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos para instruir ao outro. Sabe o que ele está dizendo? Olha, Timóteo, aquilo que de mim você recebeu, você transmita, porque o evangelho é assim, você recebe uma coisa boa ali, você transmite, ele vai se propagando, ele vai alcançando, ele vai fazendo milagres de transformação. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, nenhum soldado em serviço que envolve nos negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas essas coisas. Lembra de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, em eterna glória. E aí ele vai falar, né, fiel a esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele, e se perseverarmos, também com ele reinaremos. E se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. E aí ele vai falar sobre as falsas doutrinas, os falsos crentes, né? E como Timóteo, né,
deveria corrigi-los, porque aqui é uma carta pastoral e Timóteo está aprendendo o exercício ministerial do pastorado. Olha só, recomenda-te estas coisas que dá testemunho solene a todos perante Deus, que evitem contendas, palavras que para nada aproveita, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente falatórios inúteis, profanos, pois os que deles usam passarão impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói, sabe como? Como um câncer. Tá aqui, ó, versículo 17, entre os quais se inclui, e aí ele cita 2 maus exemplos, que é Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando-se que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-te da injustiça todo aquele que confessa o seu nome. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou de prata, há também de madeira, de barro, alguns para honra e outros para desonra. Sério isso, não é? Pois é. Assim, pois, se alguém a si mesmo purificar desses erros, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com que de coração puro invoca o Senhor. E repele as questões insensatas, absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativo, pois ele para cumprirem a sua vontade. E aí ele vai falar sobre os males da corrupção dos últimos dias, né? E aí ele fala que nos últimos dias, logo no versículo 1, sobrevirão, ou seja, virá tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactaciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Olha só, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Tendo forma de piedade, nega-lhes, entretanto, o poder. Foge desses tais, pois entre estes se encontram os que penetram sorrasteiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregada de pecados, conduzida de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, do modo porque Jambres resistiram a Moisés. Também estes resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente e na fé. E aí eles, todavia, não irão avante, porque sua insensatez
será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles, né? E aí nós vamos ver que Paulo vai trazer um elogio, né? Ainda aqui no capítulo 3, ao seu filho Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o procedimento, o propósito, a fé, a longanimidade, o amor, a perseverança, né? Então, Paulo tem um orgulho de quem Timóteo é e de quem ele tem se tornado. Paulo é testemunho, né, do progresso, do crescimento que aconteceu com a vida de Timóteo. E aí nós vamos ver no capítulo 4 a fidelidade, o zelo da pregação, né, que é algo que ele fala que nos últimos tempos seria uma característica. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Está no versículo 3. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente o teu ministério, né? E aí Paulo vai prever o seu próprio martírio, né? Ele fala assim: já agora a coroa de justiça está me aguardando, né? A qual o Senhor, seu reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda, né? E aí nós vamos ver que Paulo declara aqui que ele foi abandonado, né? Ele foi abandonado pelos homens. Então, muitos que caminharam com ele, quando chegou na sua reta final, né, quando ele foi preso, muitos, né, temendo talvez pela sua própria vida, se afastaram de Paulo, né, abandonaram ele. E aí nós vamos ver que ele relata isso, e inclusive ele fala que no versículo 11, somente Lucas ficou ali com ele, né? Então, e aí ele pede, né? Toma contigo Marco e traze-o, pois ele me é útil ao ministério. Que coisa maravilhosa, né? Possivelmente esse Marcos é aquele João Marcos lá, no início da trajetória de Paulo, né? Que na primeira viagem missionária ele, né, com Paulo, e depois ele não aguenta o rojão e ele volta para trás, e depois, né, nós vamos ver que Paulo se recusa a levá-lo na sua segunda viagem missionária, né? Tem aquela separação. E aí nós vamos ver que agora você vê o investimento que foi feito na vida desse homem, né? Possivelmente de Marcos, que aí ele realmente se firma e ele se torna útil ao ministério, ajudando a Paulo no final da sua trajetória. E aí nós vamos ver que ele dá alguns relatórios, né, que Tíquico, que ele mandou para Éfeso, né? E aí ele pede também para trazer uma capa que ele tinha deixado lá em Troade, na casa de Carpo, os livros, né, e os pergaminhos, ele pede para que fosse trazido. E aí ele relata que Alexandre, né, o latoeiro, causou muitos males a ele, né? Que Deus o fará paga as suas próprias obras. E aí ele tem a saudação final e assim ele termina, né? Pedindo para que saudasse a Prisca e a Áquila, né? Na casa de Onesíforo. Novamente ele cita aqui esse amigo fiel, né? E aí nós vamos ver que ele pede para que Timóteo se apresse em vir antes do inverno, né? E aí ele manda as saudações, e você vê que é realmente uma carta com um cunho muito forte de despedida de Paulo. E aí amanhã nós falaremos sobre a carta de
Paulo a Tito, que é mais uma carta pastoral. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, nós submetemos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.